O avivamento da igreja já começou. Acorda, ó tu que dormes. É muito interessante como as pessoas esperam coisas para o futuro e as coisas estão acontecendo bem agora, diante de nós, diante dos nossos olhos, mas nem todos conseguem perceber. Como eu falei em um vídeo anterior, o avivamento da igreja, ele é o despertar da consciência, é o avivar do espírito. Nós, fisicamente, estamos vivos, nós não precisamos ser avivados, nós já estamos vivos. Mas o nosso espírito, ele está em um sono profundo. O nosso espírito, ele está desconectado da fonte criadora, que é Deus, que é o Pai, que é o Eterno, que é o Criador. E isso começou lá no Éden. Essa ruptura, ela aconteceu lá no Éden. Quando Deus diz para Adão não comer do fruto, Adão come do fruto. Deus diz para ele que se ele comesse, ele morreria naquele mesmo dia. Adão morreu 930 anos depois. Fisicamente, porém, Adão, o ser, o espírito, foi desconectado de Deus naquele mesmo dia. E é interessante que depois de Adão, a gente já não vê mais a conexão com Deus, aquela coisa que Deus vinha visitar o ser humano, que tinha aquele elo. Não existia mais esse elo depois de Adão, até Cristo, obviamente. Então, a partir de Adão, houve essa morte espiritual. Quando a Bíblia fala que nós herdamos a natureza caída, não é que nosso corpo é caído, natureza fala de origem. Então, a nossa natureza é espiritual. Então, a natureza caída que nós recebemos de Adão é o espírito desconectado da fonte. Então, a partir dali, a alma começou a tomar conta. A alma é que o ser humano começou a agir através das emoções da alma. E o avivamento é justamente isso: é o conhecimento da palavra, é a santificação, é a separação. E a santificação, ela não é simplesmente, eu não vou mais mentir, não vou mais roubar. Ela vai muito além disso. Tu já não vai comer qualquer coisa, tu já não vai escutar mais qualquer tipo de música, tu não vai mais assistir qualquer tipo de coisa. Tudo que a tua alma, a nossa alma, ela tem acesso a esse mundo físico através das 5 portas, que são 5 sentidos, né? A visão, a audição, tato, olfato e paladar. Através desses cinco sentidos, a alma consegue experienciar o mundo físico. Então, é justamente esses cinco sentidos que a gente tem que usar a nosso favor para domesticar, segurar a nossa alma. Através do conhecimento de Deus, a gente passa pela renovação, entende? E aí acontece o avivamento, o nosso espírito, aquilo que está dormindo, começa a despertar. E lembrando que o nosso espírito, eu consegui entender sobre o espírito quando Deus me fez olhar para o candelabro. Sabe aquele castiçal que era usado no templo? O castiçal de ouro com 7 velas é o nosso espírito. O nosso espírito é como tu olhar para um castiçal. Ele tem 7 velas, 7 lâmpadas. Cada uma das lâmpadas é um espírito de Deus. Então, a gente tem o espírito do Senhor, o espírito de entendimento, de sabedoria, de conselho, de fortaleza, o espírito de temor ao Criador. Então, enquanto a gente não desperta esses 7 espíritos de Deus, que só através do Espírito Santo a gente consegue fazer isso, o nosso espírito ainda não está vivificado. Por isso que é vivificado, é um processo. A partir do momento que a gente recebe o Messias, ele nos dá esse presente que é o Espírito Santo, que vai fazer justamente o papel do nosso espírito que está dormindo. Então, o Espírito Santo vai nos trazer a consciência de pecado e o nosso espírito vai sendo vivificado através da palavra de Deus, através do Espírito Santo que vai nos fazendo ter obediência, porque a gente já não consegue mais fazer as mesmas coisas quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, né? Ele vai nos confrontar. Então, o avivamento, ele é esse despertar da consciência, esse entender que a gente precisa voltar para dentro, entende? Nesse processo, Deus, ele vai nos dando os 7 espíritos de Deus, eles vão sendo ativados em nós. E a plenitude disso, eu acredito que é no próprio arrebatamento, entende? As pessoas pensam que no abrir e fechar de olhos, Deus vai levar todo mundo.
Então não é simplesmente algo que vai acontecer do nada. Ninguém vai ser levado até o céu do nada, ninguém vai receber um corpo de glória do nada. É um processo, e esse processo ele começa de dentro para fora. Antes da gente receber um corpo de glória, a gente vai ter que receber um espírito vivificado. Então, esse processo aqui na Terra, a gente tem que realmente vivificar o espírito através da palavra de Deus, e só assim, quando a trombeta tocar, a gente vai estar na mesma vibração e vai conseguir subir, porque nem todo mundo vai. A verdade é essa. E não é simplesmente crer em Jesus, que nem eu falo, né? Todo mundo, assim, a maioria das pessoas crê em Jesus. A questão é obedecer, né? A questão é levar isso a sério. É ver que, assim, desde o tempo que o Messias morreu, desde aquele tempo o fim já começou. E todo esse intervalo de tempo que teve desde a morte do Messias até o nosso tempo é um tempo de avivamento. O avivamento ele começou lá em Atos dos Apóstolos. A Bíblia ela fala de duas chuvas, a chuva serôdia e a chuva temporã. Essas chuvas elas eram derramadas sobre a terra 2 vezes no ano. E essas chuvas elas vinham para quê? Para que a terra produzisse com abundância bons frutos e tudo mais. E essas chuvas elas representam o próprio Espírito Santo, que ele seria derramado sobre a terra em 2 momentos determinados, e isso seria para quê? Para um aumento na igreja, para que as pessoas elas pudessem pregar o evangelho com ousadia, sem medo. Não vou seguir apenas aquilo que o pastor me ensinou desde que eu era pequena. Não, tem coisa nova, entende? Então a gente tem que entender, primeiro, que também a gente não tem que ter medo de novidade. Ensinos, ensinamentos que estão surgindo agora, que confronta tudo que a gente já aprendeu. Deus avisou que seria assim, que no final dos tempos... O que é o Apocalipse, gente? É a revelação. A maior prova do Apocalipse não é bomba atômica, não é guerra, não é nada, é o avivamento. São pessoas despertando e pregando o evangelho de Deus com ousadia, entendeu? Fazendo almas voltarem para o eterno. Isso é o que mais tem valor. Isso é o que mais tem valor. Então, uma das chuvas era derramada para as colheitas das primícias, aquela primeira porção. Essas chuvas foram derramadas lá em Atos dos Apóstolos, para preparar os apóstolos para um grande crescimento que teria na igreja. E no final dos tempos viria a outra chuva, que seria numa proporção muito maior, que é o que está acontecendo com a gente agora. Tu liga a televisão, tu abre a internet, tu vê tanta gente famosa que vivia no mundo, assim, totalmente virado do avesso, e hoje em dia tá vivendo uma outra vida, tá falando de Deus, se arrependeu, entende? Isso é o avivamento, é a preparação para uma renovação da igreja, é um derramar do Espírito que prepara a terra para que haja uma boa colheita, e a colheita somos nós. Isso está falando do arrebatamento. Entende? Ninguém vai ser arrebatado do nada, gente. A gente precisa ser transformados de dentro para fora. É um processo doloroso, é um processo longo, mas é um processo que, assim, hoje em dia está acontecendo de uma forma muito grande. Então, as chuvas estão sendo derramadas para que a colheita venha e venha com tudo, para que as pessoas preguem o evangelho com ousadia, porque pouco tempo nos resta.